Ira, seu vagabundo! Bora levantar a bunda dessa cadeira e fazer vídeo pro YouTube, cacete! Mano, é gravar vídeo, cara. Puta que pariu. Jogar humor é muito mais importante que isso. Depois eu resolvo esse problema. Se você sair daí pra gravar, eu vou te comprar uma ETB do Mega Lucario de Pokémon, viu? Eu sempre tive uma relação um tanto quanto complicada com coelhos. Eu gostava muito de coelhos por causa do desenho Louie, que era um coelhinho que desenhava, e aí eu aprendi muitas coisas com esse desenho. Só que, vocês já viram Wallace e Gromit? Eu vi uma única vez na minha... Eu fiz dois por algum motivo. Uma única vez na minha vida, quando eu era criança. Gente, eu não lembro uma coisa desse filme, nada, eu não lembro nada. A única coisa que eu lembro é de um coelho gigante. E do meu medo gigantesco por esse bicho. Eu lembro da ansiedade que eu tinha quando eu vi esse bicho na tela. Eu consigo lembrar vividamente disso, mas eu não lembro de nada da história. Eu lembro que eu nunca mais vi o Wallace e Gromit. Talvez eu devesse ver, enfrentar esse trauma, né? Também não ajudou muito que nessa mesma época, assim, algum parente meu na Páscoa decidiu se fantasiar de coelho com uma daquelas máscaras bem vagabundas de R$1,99. E eu acho que foi o dia que eu dei o grito mais alto da minha vida, achando que o demônio estava invadindo a minha casa. Então, assim, foi um grande trauma na minha vida. Eu sempre tive uma opinião bem neutra, na verdade, sobre coelhos. Tipo, coelhos, eles estão ali, eles são animais, coelhos, ovo de Páscoa. Provavelmente quando te falam de coelhos, a sua mente vai lembrar dos coelhos mais clássicos na mídia, ou talvez até de lebres, mas é da mesma família de coelhos. Você pode lembrar do coelho branco de Alice em País das Maravilhas, a lebre de Março, o Pernalonga, algum Pokémon, né? Tu pode lembrar do nosso icônico Sansão, outros coelhos que você... Por que você lembrou deles, hein? Por que você lembrou desse coelho aí, hein? Vai tirando essa foto da Loupane! Mas você não precisa ir muito a fundo pra ver que também tem uma certa imagem de horror, ansiedade, terror, circulando esses animais. Bom, um exemplo, que é o meu favorito, é o Pumpkin Rabbit, um analog horror feito pelo mesmo criador de Walten Files. Pra mim, ó, analog horror lindo. E também o coelho aí, o coelho desse Pumpkin Rabbit, dá um medo. Inclusive o Walten Files, se eu não me engano, também tem coelhos. Olha, também tem coelhos. E falando de Walten Files, FNAF, eu não lembro se o criador tinha dito que o Walten Files foi inspirado em FNAF, mas algumas coisas aí você olha e você conecta com FNAF, né? E FNAF tem muitos jogos, muitos coelhos animatrônicos querendo matar você, tá? Bonnie, seu filho da puta, pare, saia da minha porta, seu arrombado! Tenho sérios problemas com Bonnie. A gente pode citar o que mais? Temos o coelho rosa de Silent Hill. Eu nunca joguei Silent Hill, mas eu sei que tem um coelho rosa em algum canto. Temos o coelho rosa de Murder House, que é um jogo da Puppet Combo, muito bom também. Temos Donnie Darko e Us, que são dois filmes que eu nunca vi, mas eu sei que tem coelhos e tem coelhos do mal. Jester aqui da edição, vindo com fatos, que enquanto eu estava procrastinando para editar esse vídeo, eu acabei vendo um filme de terror chamado Caveat, e um dos ícones, vamos dizer assim, desse filme é um coelho com baquetas, com uma bateriazinha. Coelhos e terror atacando de novo, né? Resumindo, existe essa visão de ansiedade e de medo que rodeiam coelhos também. E um assassino com uma máscara de coelho, por algum motivo, dá medo. Coelho te encarando, no contexto de algo sendo de algum filme de terror, de um jogo de terror, dá medo. E se você parar pra pensar, dependendo do contexto, pegando outro animal, não daria tanto medo assim, sabe? Se fosse um lobo, ai, olha o lobo mal, talvez não daria tanto medo quanto o coelho. E aí você já parou pra pensar de onde pode vir esse medo por coelhos? Essa visão mais negativa para os coelhos não é um negócio que surgiu por causa das mídias digitais.
por incrível que pareça, é um negócio mais antigo. A gente pode até citar a lebre e a tartaruga, onde a lebre é retratada como egocêntrica. Por mais que não seja um medo, um horror, ainda assim é um sentimento negativo. A lebre é egocêntrica, ela se acha melhor do que todo mundo. Eu procurei por outras fábulas desse gênero, que são fábulas com animais, eu esqueci agora o nome técnico para isso. Acabei não achando outras fábulas com coelhos, mas eu imagino que se eu tivesse procurado melhor, deve ter alguma. E também na Europa antiga, bem antiga, existia o boato, a superstição de que os coelhos eram o quê? Best friend das bruxas, guys. Coelhos e bruxas e lebres, ó, a mesma coisa, basicamente. Os coelhos, coelho por perto, pode queimar e pode matar, que é bruxa chegando. E já que a gente foi lá pra Europa, no folclore irlandês existe a puca. Não é essa puca. Não, essa puca aí é... Esquece essa puca. É essa puca. Essa aqui. Essa coisa. Esse bicho. A puca é do folclore irlandês e eu gosto de falar que a puca é o saci da Irlanda. É o nosso sacizinho europeu. Simplesmente porque, sabe, não é uma criatura exatamente ruim, mas também não é muito boa, você não quer que se aproxime muito de você porque é uma criatura muito arteira. Não é uma criatura que você possa ler as atitudes que ela vai ter. Ela acaba sendo muito arteira e quando você vê, ela te pregou 300 peças. Ela botou cocô de coelho no feijão e te fez perder na sua trilhinha aí. Inclusive, a Puca, ela gosta muito de pregar peças em turistas, em gente não muito avisada da região que não conhece ele, né? E ela vai lá, ó, é pra ir pra esquerda, quando na verdade era pra você ir pra direita. E aí você se perde no meio do mato. Se eu não me engano, nos sites que eu li, às vezes dizia que ela, às vezes, ajuda. Às vezes a Puca tá de bom humor e fala, vai pra aquele caminho ali que tu consegue sair. Sabe, é aquela criatura que ela não é exatamente má, mas não é ruim. É um espírito brincalhão, guys. A questão é a forma da Puca. A Puca é um espírito brincalhão metamórfico, que às vezes vai aparecer numa imagem de humano, às vezes num cavalo, mas é muito comum mesmo retratarem este animal como um coelho. Estão entendendo o meu ponto? Esse certo medo, assim, pela imagem de um coelho é uma coisa que rodeia a sociedade já. Há tempos, não é? É tipo gato preto. Se bem que se hoje em dia você tem gato preto, você tem medo de gato preto, no caso, você tem que se dar... Bora parar de viver no século XV, né? Por favor, né? É só um gato preto. É só um gato de pelos pretos. Não, ele não traz má sorte, não. Relaxa. Pode dormir quietinho nessa sexta-feira 13. Mas, na minha opinião, lembrando, minha opinião, esse medo por coelhos, ele não veio, ele não existe por causa do que disseram na Europa. Porque, meu Deus, cada coisa que já disseram na Europa, ele vem pelo contraste. Jester, como assim o contraste? Que contraste, Jester? Tá ficando louco? Coelhos e lebres são animais muito ansiosos, tipo, extremamente ansiosos. Basicamente, eles sofrem de ansiedade crônica, justamente porque são animais na base da cadeia alimentar, de vários carnívoros. Eles são a caça de tudo. Eles são a caça de qualquer carnívoro numa floresta, numa mata, no bairro da esquina. Eles são animais de caça esportiva. Coelhos constantemente lutam pela sua vida, que está em risco, porque eles não são uma ameaça para ninguém. Eles são pequenos, eles são fofos, eles só sabem chutar, mas também não é um chute mega ultra power poderoso. Então, assim, eles constantemente têm ansiedade para viver, para continuar a vida deles. Tanto que coelhos são como pragas, eles multiplicam muito rápido, eles vão tendo filho, vão se reproduzindo muito, muito, muito mesmo. E aí, justamente, eles se tornam a base da cadeia alimentar. Então, pensa comigo, é um animal completamente inofensivo, um animal que querem te ver na imagem que olha pra ele é fofinho, ele não vai te machucar. Então, a mesma sociedade, a mesma mídia que te pega e te mostra, olha só, gente, um coelho, ó,
Ó, o coelho bonitinho, fofinho, você pode ter de animal de estimação. Você pode também fazer ele de janta, porque ele é a base de tudo aqui, ó. Ele é a base de toda a alimentação de carnívoros. Ele não vai te matar. Ó, ó que bonitinho. A mesma mídia pega essa imagem, dá a chacoalhada e fala, ó, um assassino cruel, um demônio sobrenatural, um robô possuído pelo espírito de uma criança. Aqui, ó, toma. Toma pra você. Ele vai te matar enquanto você dorme. Eu não posso dizer que isso é o Vale da Estranheza, porque eu acho que o Vale da Estranheza não se encaixa nisso. O Vale da Estranheza não é pra coisas estranhas. Mas causa essa sensação estranha de você ver que um animal que não era nem um pouco perigoso, era só um animal que fugiria pra longe de você se você fizesse algum movimento brusco, se torna a sua maior ameaça, se torna um caçador. E você, e nós como seres humanos, que normalmente sempre somos os caçadores, ai, a espécie mais foda que existe no mundo, a gente é colocado como a caça. E aí a gente lembra, a gente é bem fraco. E se animais como o coelho, que são a base de tudo, fossem um pouquinho mais ameaçadores, fossem um pouquinho mais fortes, novamente a gente não seria nada sem o quê? Poder de fogo, poder de academia, porque a gente nasce e não sabe andar. E aí existe esse contraste de uma espécie completamente inofensiva se tornar a maior ameaça possível naquele ambiente daquele jogo, daquele filme. Mas essa é só a minha opinião. Eu sei que é um vídeo rápido, eu sei que eu sumi por muito tempo, mas vamos continuar assim mesmo, eu vou continuar sumindo e voltando. Um dia eu desço uma frequência boa pra esse vídeo. Um dia eu tenho uma frequência boa pra esse canal. Beijos, um abraço e lembre-se, o Bobo da Corte vai estar sempre aqui pra contar outra historinha pra vocês. Ah, é. Cuidado com esse coelho aí do seu lado. Talvez ele seja perigoso.